Esse é o módulo do Showmetrics de gestão de tráfego. Clicando aqui na ferramenta, vai mostrar essa aba que no começo talvez pareça um pouco complicado, mas é bem simples. A primeira coisa que tu vai fazer vai ser cadastrar as configurações aqui em cima. Aqui tu vai deixar a taxa meta como padrão, atualmente ainda é 12,15. Caso essa porcentagem suba, tu vai alterar ela aqui, mas o principal vai ser o teu imposto. Tu vai precisar ver quanto tu paga de imposto ou da Shopee ou do Mercado Livre, enfim, a plataforma que tu utilizar, e tu vai cadastrar ele aqui. Depois disso é só salvar e a ferramenta vai estar configurada. Depois que a tua ferramenta estiver configurada, essa aba aqui ela vai estar vazia, ela não vai ter essas três pastas. Isso aqui é o que a gente está utilizando na nossa conta. Mas eu recomendo bastante tu utilizar esse nosso layout, porque ele é simples e tu não se perde, né? Então tu vai ter os teus criativos sendo testados, quando ele validar tu joga para cá, se ele não validar tu joga para cá. Mais do que essas abas não seriam necessárias, mas tu pode ter mais de três pastas. É só vir aqui em criar pasta e dar um nome para ela. Eu vou criar uma pasta de campanhas novas, só para a gente ver como ela fica zerada. E assim é a nossa pasta sendo criada do zero. Quando ela está zerada, então ela não tem nenhum lançamento, ela não tem nada de criativo. É tu que vai ter que configurar isso, tanto depois upando o CSV com API Auto ou manualmente aqui. Manualmente tu vai criar um criativo por aqui no botão Novo Criativo. Clicando aqui, então, vai abrir essa aba e tu vai nomear o teu criativo. Agora a gente já tem um criativo criado. E o que faltaria para lançar manualmente seria um lançamento. Então, seria o lançamento do dia que tu tem o teu gasto e o teu lucro. Para fazer o lançamento manual seria aqui em cima. Eu coloco a data, eu vou deixar qualquer data mesmo, vou botar um valor aleatório e vou botar um faturamento aleatório também. Ele já mostra todos os resultados aqui embaixo, o valor real gasto com a porcentagem da meta, o teu lucro bruto, o ROI, imposto do governo e o lucro líquido. Então, isso aqui é o que sobra para ti se o teu valor gasto fosse esse e o teu faturamento fosse esse. Eu vou salvar aqui e a gente vai ver como fica o lançamento. Assim fica o lançamento criado. Já mostra a data aqui na barinha, o valor gasto, real meta, faturamento, imposto, lucro líquido e o ROI. Se tu errou alguma coisa, tu pode clicar aqui e editar os valores. Tu também tem a opção de excluir esse lançamento. Na barinha dos criativos, a gente tem essas funcionalidades aqui também, que seriam a etiqueta, caso tu queira marcar alguma coisa desse criativo, se tu tá de olho para pausar, se tu tá de olho para aumentar o orçamento, enfim. Nesses botões aqui a gente consegue reorganizar os criativos, jogar ele para cima, jogar para baixo de novo, enfim, quando tiver vários criativos, tu consegue reorganizar na ordem que tu quiser. Aqui tu trocaria a pasta dos criativos. Então, nesse caso aqui, eu tenho essas quatro pastas. Se eu validasse alguma campanha aqui, eu poderia mandar para validados. Por exemplo, se o Criativo 1 tivesse sido validado, eu clicaria aqui e eu mandaria para a aba de validados, que aqui vão mostrar todas as pastas que a gente tem. Pronto, ele já foi lá para a aba de validados, agora a gente vai ver como é que ficou lá. Está aqui a aba do nosso criativo criado, sem nenhum lançamento. Agora eu posso mandar ele de volta também, se eu quiser. Ele sumiu, então ele já foi lá para a nossa nova pasta. Tá aqui de novo o criativo. Nesse botão a gente consegue digitar o nome do nosso criativo. Então, se eu quisesse modificar para criativo 1 validado, e ele já fica editado aqui. Aqui a gente tem a opção de excluir e criar o lançamento. Vindo nessa aba aqui, onde já tem alguns testando, a gente consegue exportar um XLSX de cada criativo ou de todos os criativos. Isso se tu precisar exportar algum dos dados aqui e jogar em alguma planilha de Excel, enfim. Aqui em cima a gente tem a representação do valor total, do faturamento, do lucro e do ROI. Aqui nesse caso referente a todas as pastas ou referente às pastas que eu selecionar. Por exemplo, aqui eu vou selecionar testando e a validados. Então, pode ver que o valor aqui em cima já mudou. Aqui embaixo a gente consegue selecionar o ano e ver o nosso resultado por mês. E esses aqui são os resultados dos meus criativos somados em cada um dos meses desde que eu comecei. E eu também tenho a opção de selecionar cada um dos meses aqui, que também vai fazer o valor lá em cima mudar. E aqui a gente tem a opção de limpar filtros. E agora passando para as funcionalidades aqui em cima, a gente tem a parte automática, o encurtador de link e o display, que ainda não está disponível para vocês, mas futuramente, se der certo, a gente vai estar liberando aqui. Continuando aqui com o auto, aqui vai ser onde a gente vai fazer os lançamentos semi-automáticos. Tanto utilizando o CSV da Shopee, como
a API da Shopee. Eu dificilmente uso o CSV porque a API é bem precisa, mas eu vou estar mostrando aqui para vocês, caso não tenham a API liberada, porque às vezes demora um tempo para a Shopee liberar. Então, vindo aqui no Criadores e Afiliados, a gente vai vir em Relatório de Vendas, vai selecionar alguma data específica e vai clicar em Pesquisar e depois Exportar. Depois que ele tiver gerado aqui 100%, tu vai baixar o CSV. E depois pode fechar tudo, porque era só isso que a gente precisava aqui da Shopee. Com o CSV baixado, a gente vai vir aqui em CSV Shopee e vai upar ele nessa aba. Depois que a gente importar o CSV, vai aparecer aqui o período e vão aparecer as opções para a gente vincular nos criativos. Como a gente está trabalhando com o tráfego direto, então a gente vai utilizar só o sub-ID tráfego. No meu caso, já está tudo vinculado, mas eu vou desvincular para mostrar como vai aparecer para vocês. Se não tiver vinculado, ele vai aparecer esse botão aqui e não vai ter essa opção laranja aqui do lado. Aí tu vai clicar aqui e tu vai escolher a tua pasta para vincular esse lançamento de vendas. Vamos colocar no campanhas novas que a gente criou, que aí vai ter só um lançamento. E aí nessa opção tu consegue criar um criativo novo ou tu consegue lançar em um criativo existente. E a minha dica é o seguinte, o CSV que tu colocar no link, ele tem que ser o mesmo que tu vai colocar lá no gerenciador do Facebook, porque aí tu não vai se perder se tu já criou um criativo novo ou se tu já tem um existente. Por exemplo, aqui, se eu colocar em existentes de campanhas novas, não vai ter nenhum com o sub-ID vestido São João. Então, por exemplo, eu vou criar um novo. Agora a gente vai criar e lançar. No caso, quando já tiver todos vinculados, tu só vai precisar upar o CSV e clicar aqui. Mas nesse caso, como eu quero mostrar um, eu vou clicar aqui e lançar apenas esse. Agora voltando no tráfego manual, nas campanhas novas, a gente pode ver aqui que foi criado o criativo e já foi lançado o faturamento. E se eu quisesse ter vinculado esse sub-ID nesses criativos, era bem tranquilo, era só eu selecionar lá em existentes e ele teria colocado aqui com o faturamento. Não tem problema o nome ser diferente, é mais para tu se organizar mesmo e não se perder entre os criativos. Tu consegue lançar, por exemplo, um sub-ID de faturamento de vestido nos criativos série 2, criativo 1, enfim, não importa, tu vai conseguir vincular e depois de vinculado é só lançar automaticamente. Agora, para completar o nosso gasto, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ir lá no gerenciador do Facebook e baixar o CSV do dia 11/6. Então, aqui no gerenciador, eu vou nas minhas campanhas de tráfego direto, em anúncios, tem que ser nessa aba aqui, e tu vai colocar a data que tu quer lançar o gasto. No caso, a gente utilizou aquele criativo lá do 11/6, então vou selecionar essa data, atualizar, certinho aqui a data. Agora tu vem aqui nessa flechinha e exportar como CSV. Depois de baixar o CSV, tu pode fechar o gerenciador e voltar lá para o Showmetrics. Agora a gente vem aqui na aba Auto, CSV Gerenciador, e a gente vai upar o nosso arquivo aqui. Como eu já utilizo, todos já estão lançados, mas o criativo do São João é esse aqui. Eu vou desvincular ele e vou lançar lá novamente naquele nosso novo criativo. Clicando aqui em vincular, em campanhas novas, usar existente, como pode ver o criativo que a gente criou. Como eu falei, o sub-ID ser exatamente esse aqui, no nome do anúncio, não é obrigatório, mas é melhor para tu se achar na hora de lançar os criativos. Então, se eu tivesse botado isso aqui, seria muito mais fácil. Mas enfim, aqui tá basicamente o mesmo nome, então eu vou vincular nesse criativo, que é o vestido de São João, e eu vou lançar ele aqui. Clicando em lançar, ele vai aparecer lá no lançamento do criativo. Então, voltando aqui em tráfego manual, na aba de campanhas, pode ver que ele já completou com o valor gasto lá do gerenciador, ele já colocou a taxa meta que tu paga em cima na hora de fazer o Pix para o gerenciador e ele já calculou também o imposto gasto do governo, ou seja, a porcentagem ali que tu paga pelo resultado da Shopee. Aqui também o lucro, já descontando todas essas variáveis. E bom, depois que tu já tem isso aqui vinculado, quando tu faz esse primeiro lançamento do dia, na próxima vez que tu upar tanto o CSV do gerenciador de anúncios como o CSV da Shopee, tu não vai precisar mais entrar naquela aba de lançamento, de procurar a pasta, enfim, ele já vai automático. Então, tu vai vir aqui e tu vai upar o gerenciador, ele vai aparecer assim, ó, todos já vinculados.
tu só vai precisar clicar aqui que ele já vai completar lá o saldo e já vai criar um lançamento do dia que é referente ao CSV. E só para explicar, então, eu mostrei pelo CSV da Shopee, mas o faturamento dá para ser aqui pela API, que é muito mais fácil, ou seja, tu não precisa exportar o CSV da Shopee, tu só vai ter que exportar o CSV do gerenciador, que a gente ainda não tem a API da Meta. Então, vindo aqui, vou colocar, por exemplo, no dia 11 lá também, e vou clicar por buscar sub-IDs. E agora ele aparece exatamente a mesma coisa que aparece quando a gente upa o CSV da Shopee. Vai vir em tráfego e vai ter aqui. Vai ser o mesmo esquema. Quando tu já tiver um dia lançado, tu só vai precisar vir aqui e lançar o faturamento de todos os criativos. Tu não vai mais precisar, por exemplo, vincular, escolher a pasta aqui, criar novo, usar existente. Tu não vai mais precisar fazer isso depois que tu lançar o primeiro dia. Tu vai clicar aqui e ele vai completar automático o dia referente à API aqui, lá nos criativos já criados. Partindo para a última função da gestão de tráfego, o encurtador de links. Nessa função aqui, tu vai criar um link que ele vai atualizar os cliques em tempo real. Então, por exemplo, para aquele criativo do vestido de São João, eu vou botar o nome aqui, vestido de São João, e aqui tu vai colar o teu link de afiliado. Então, o link que eu utilizo para aquele criativo, eu vou colar ele aqui, eu não vou precisar colar ele no gerenciador. Aqui tu pode botar um slugzinho, é opcional. Vamos botar então, sei lá, VSSJ, enfim, vestido de São João. E aqui tu vai colar o teu link lá da Shopee. Depois tu vai criar um link e tu vai utilizar esse na hora de divulgar o teu criativo lá no gerenciador, ao invés de utilizar o link criado pela Shopee. Aí tu vai conseguir ver os teus cliques em tempo real. Vou colocar um URL qualquer aqui, só para a gente ver como é que ele fica. Depois de ter criado, tu vai clicar aqui e tu vai copiar o link. Depois de copiar o link, tu vai usar ele para divulgar a tua campanha lá no gerenciador. Feito isso, se tu fizer tudo certinho, vai contar em tempo real aqui os cliques. Aqui tu tem um botão de análise que vai mostrar a análise de horas de cada clique. Não vai aparecer nada por enquanto, porque não tem nenhum clique. Aqui tu pode editar a configuração, tu pode trocar o link do produto aqui. E aí tu não vai precisar trocar no gerenciador, tu só vai ter que trocar ele aqui, pois o link encurtado no gerenciador já vai ser esse mesmo que tu criou, então tu não vai trocar lá, tu só vai trocar aqui. Também fica muito mais prático. Tu também tem a opção de trocar o nome. Também tem a opção de excluir o link. E uma funcionalidade interessante que eu vou deixar aqui para o final é a de gráficos. Então, vindo aqui dentro da pasta de criativos, eu vou vir aqui em gráficos e aqui eu tenho a comparação entre os criativos. Qual deu mais lucro, qual deu menos lucro, se deu prejuízo, qual deu prejuízo, o lucro e prejuízo por dia, o investimento e o faturamento aqui. É um dado bem importante, tu consegue analisar vários criativos de maneira gráfica, né? Então, tu não precisa passar o olho em cada um deles, cada um dos dias. Por exemplo, quando tiver vários criativos, como eu tenho na aba de testados, eu vejo aqui em gráficos, já tem muito mais opções. É muito mais fácil olhar por aqui, por exemplo, qual está dando mais prejuízo e qual está dando mais lucro, do que eu parar e olhar cada um deles por aqui, né? Aqui eu perderia muito mais tempo, né? Eu teria que passar o olho em cada um deles para daí ver qual é o que está dando mais lucro. Vindo aqui em gráfico, então, tu vai ter de maneira muito mais simples qual é o que está dando mais prejuízo e qual é o que está dando mais lucro. E por último, tem a opção de apagar nossas pastas por campanha. Caso tu decida organizar melhor, enfim, é uma ferramenta bem completa. Hoje em dia a gente não consegue fazer o tráfego sem ela. Para finalizar, caso tenha alguma alteração na ferramenta, eu vou trazer a aula atualizada aqui no YouTube. E caso tu tenha alguma sugestão para melhorar essa ferramenta, tu vai vir aqui em sugestões, escreve ela e envia para nós que a gente vai estar inserindo na ferramenta para deixar ela cada vez mais completa. É isso aí, até a próxima aula.